Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 82 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Café com Política, sempre comigo, o economista Reinaldo Café, com as participações do consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que nos acompanham. O jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Também Ricardo Bizarra, sempre conosco aqui, Bizarra. Bom dia a todos. E a nossa convidada de hoje, a vereadora Chiara Ranieri, do União Brasil. Bem-vindo, Chiara. Obrigada, bom dia a todos. Muito bem. Bom, antes da gente entrar no noticiário nacional, falar das questões da política geral, na última quarta-feira, Chiara, nós tivemos aí a votação, né, do relatório da Comissão Especial de Inquérito. Você foi um membro ativo, apresentou um relatório, vamos dizer, apartado, né, daquilo que o Serginho Brum colocou, mas ao final, por 3-2, do Sérgio Brum, do Marcos Souza e do Lozila, derrotou, né, o relatório teu, que teve também a votação do locador. Como é que você viu toda essa investigação, que se arrasta há quase um ano, né, e sair com uma conclusão, vamos dizer assim, bem rasinha, né, de que não tem nenhum tipo de irregularidade. Uma repercussão muito grande, inclusive o PDT agora já tem um apontamento para a comissão de ética do partido para uma eventual expulsão do Serginho Brum, e a gente não viu nenhuma manifestação ainda do PSDB, do Marcos Souza. Eu acho muito triste para a Câmara a gente trabalhar durante um ano numa fiscalização. Então, desde novembro do ano passado, a Câmara está trabalhando com a fiscalização da aquisição do programa Palavra Cantada, acabou se tornando comissão especial de inquérito, desde a sua instauração muito polêmica, né, com um esforço muito grande para que a situação dominasse a comissão, e foi o que aconteceu, inclusive com a ocupação da presidência pelo Marquinhos e a relatoria pelo Serginho, né? Os trabalhos, claramente, assim, eu coloco no relatório tudo que foi importante, destacado durante todas as 10 reuniões, né? Foram 11 considerando a da quarta-feira passada, mas tudo o que aconteceu durante as 10 reuniões, tudo que foi solicitado, e aí a gente vê o quanto cada um participou, né? E uma coisa assim que chama muito atenção é que esse resultado era dado como certo já no início dos trabalhos, tanto da Comissão Especial de Inquérito da aquisição do programa Palavra Cantada na escola, quanto das contrapartidas, que foi o mesmo processo, né, muito próximas as duas, e foi exatamente o resultado que nós tivemos. Então, para a Câmara Municipal é muito triste, porque não adianta a gente fazer um trabalho, a gente se dedicar, a gente apresentar algo paralelo, como foi o caso que eu fiz, mostrando onde é que estavam as irregularidades. Eu apresento 6 irregularidades bastante claras, todos estiveram presentes nas reuniões, né? E aí no resultado parece que isso pouco importa, né? O que a gente percebe no resultado não prestaram atenção nem na leitura do relatório que eu fiz, né? Quem se preocupou em justificar voto se apresentou ali atento à conclusão e encaminhamento para poder falar alguma coisa, mas a percepção era de que já estava certo aquele resultado, né? Embora a gente tenha alguma esperança de tentar convencer os colegas vereadores, né, de sensibilizá-los, de mostrar que não tem como, né, não votar pela irregularidade das situações que se apresentaram na aquisição do programa. Isso, de fato, foi insignificante. Então, dizer que não houve irregularidade é algo bastante provocativo para quem está trabalhando em fiscalização. Infelizmente, é o que se apresenta na Câmara Municipal hoje. Mas, de qualquer forma, o que é importante a gente colocar também é o seguinte: o relatório do vereador Sérgio Brum vai a plenário.
Mas o relatório que será apresentado ao Ministério Público será o meu. Porque encaminhar um relatório que não apresenta irregularidades para o Ministério Público não faz sentido algum. Então, eu já tive uma reunião com o Dr. Fernando Macelli Helene há 3 meses atrás. Esse relatório, ele vai ser observado pelo Ministério Público. Quer dizer, então, não obstante ele não ter sido aprovado ali, o Ministério Público vai ser municiado com as suas conclusões. Eu vou apresentar esse relatório, já inclusive colocando o resultado da última reunião da quarta-feira, que eu acho importante o Ministério Público compreender o que está acontecendo com o Poder Legislativo de Bauru também, né? Eu acho que a divisão entre os poderes ela é importante, mas é importante que todos os poderes cumpram o seu papel. E o Poder Legislativo de Bauru está apresentando para toda a nossa sociedade um trabalho bastante questionável. Kiara, só vou pedir licença para você. Você acompanhou aqui no Cidade 360, nós estamos com o Colim ali na região do Rio Bauru, onde um garoto de 10 anos ontem acabou desaparecendo, né, a toda busca, né? Então há um chamado agora, né, o Bizarro, é isso? Isso, vamos então voltar aqui ao vivo com o Alexandre Colim. Oi, Colim. Ok, áudio. Destaque para os mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Eles entraram nessa água suja, fétida aqui do Rio Bauru, contaminado, o esgoto é depositado aqui, o cheiro nesse ponto onde nós estamos é insuportável, e nesse momento os mergulhadores encararam toda essa situação e eles entraram no ponto exato onde esse menino desapareceu. Exatamente ali, para efeito de localização, Bizarro e Cafeu, nós estamos bem ao lado no de Assis, bem perto da rotatória que dá acesso à Rosa Malandrino Mondelli. E o Rio Bauru, ele vai serpenteando por toda essa extensão, e esse é um dos pontos, ou esse é o ponto onde esse menino teria desaparecido ontem por volta de 5h30 da tarde. Os bombeiros receberam o comunicado da ocorrência por volta de 5 para 6 da tarde. E desde então as buscas começaram, como disse o Tenente Burim, essas buscas foram até por volta de 9 horas da noite e acabaram tendo que ser interrompidas e retomadas agora pela manhã. Ao lado ali, bem na margem do Rio Bauru, a gente tem os profissionais do GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências, a Defesa Civil, Marcelo Rial está por ali, e muitos bombeiros, e dá uma olhada só nas armadilhas do Rio Bauru. Os bombeiros, eles estão em pé, exatamente no meio do rio. A 2 passos desse lugar onde eles estão, afunda numa profundidade que pode chegar a 3 metros. E é nesse ponto onde o menino poderia ter se afogado, poderia ter desaparecido. Essas buscas, elas seguem agora, elas devem durar até o momento em que esse menino for encontrado. Tudo isso está sendo acompanhado bem aqui, de onde nós estamos. Mostra aqui, JJ. A família está por aqui, a gente vai preservá-los, evidentemente, mas muita gente acompanhando, né? Há um clima, evidentemente, de muita tristeza em decorrência de tudo isso que aconteceu. E nesse momento, portanto, os bombeiros, os mergulhadores, os policiais que dão esse apoio ali na margem, ou mais próximos, né, de onde estão os mergulhadores, todo esse aparato, então, está sendo executado agora na tentativa de encontrar esse menino, um trabalho que, por hora, ainda não tem hora para acabar. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Novo Termas, um centro de lazer com a melhor água termal do Brasil. E antes até de devolver Cafeu e Bizarra, mais mergulhadores estão chegando. Isso significa então que os bombeiros vão cobrir uma extensão maior, porque daquele ponto onde eles estão em pé, no meio do rio, dali em diante, há outros pontos com profundidade maior. Ou seja, o menino, o garoto, poderia estar ali também por essa razão. Outros mergulhadores foram chamados, eles seguem ali com todos os equipamentos, cilindros de oxigênio, um traje que pode pesar aproximadamente 22 a 25 quilos, com as nadadeiras, enfim, com os pés de pato, e tudo isso está sendo executado agora. E mais uma vez, para fechar definitivamente, destaque para os mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Encararam a água fétida, suja, poluída, contaminada do Rio Bauru, na tentativa de localizar esse menino que desapareceu ontem, por volta de 5h30 da tarde. Chame a qualquer momento, viu, Colim? Obrigado pelas informações por enquanto. E o Colim continua acompanhando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. 7h49, a gente devolve aqui para o estúdio. O Café com Política, você vem acompanhando aqui a presença da vereadora Kiara Ranieri, e quando eu te interrompi, você dizia de uma preocupação que existe internamente com o Legislativo, né? Qual é a linha, então, só para retomar a partir dali, Kiara? Depois o Jabur tem uma pergunta para você. Não, eu acho que o meu relatório traz tudo, inclusive votações, desde a instauração da SEI. E nós vamos entregar ao Ministério Público até a votação em plenário.
E eu vou entregar como uma denúncia. Não vai ser só um relatório, vai ser uma denúncia. Eu só fiz isso uma vez e gerou ação, que foi quando da quarteirização do lixo hospitalar. Não sei se vocês lembram. Sim. Eu tenho muita certeza do que está no relatório. Entendo que existe a necessidade de se continuar a fiscalização. Ele não traz responsabilização de ninguém. Então, acho que foi um preciosismo muito grande dos vereadores, no sentido de votar contra, porque tinham que votar contra, né, sem considerar o que estava escrito. E agora a gente vai aguardar no plenário se o relatório do relator, que traz que não há irregularidade na aquisição, vai ser aprovado ou não. Mas tudo vai ser encaminhado ao Ministério Público. E assim, Cafeu, a maior preocupação que o Poder Legislativo não está cumprindo o papel de fiscalizar, né? Eu faço parte da Câmara Municipal de Bauru, né? Sei quais são os vereadores que realmente estão fazendo o trabalho e sei aqueles que estão entrando para atrapalhar o trabalho. Isso é muito sério, porque se alguém não tem condições de ser relator, ninguém está obrigando a ser relator. Não seja. Contratar alguém para fazer relatório ou colocar no seu gabinete alguém do Poder Executivo para ajudar a escrever é inaceitável. E isso nós vamos levar até as últimas consequências. Inclusive, eu ouvi atentamente o texto. Tem um juridiquês lá que, me perdoe o Serginho Brum, mas ele pode ter uma outra assessoria, mas a redação é evidente que não é dele. Já por a sua questão. Por sinal, o Serginho, o relator, se apegou no que se chama no direito de uma filigrana jurídica, né? Ele focou única e exclusivamente na aquisição do material para fazer o relatório, porque a aquisição em si, as apurações não verificaram nada, não avançou até um ponto um pouco mais delicado, mais grave, mais irregular, e parou por aí, né? Quer dizer, não analisou toda a aplicação do material, que é o que você fez no seu relatório, né? Entre outras coisas, Kiara. Uma SEI, Cafeu, ouvintes, ela tem 3 possibilidades. Uma comissão especial de inquérito. Ou ela detecta uma falta grave do agente público e isso tem como punição um pouco adiante uma comissão processante, até uma cassação. Ou uma SEI, ela conclui que há erros, falhas, irregularidades e isso também é importante e aí tem várias possibilidades de se encaminhar para correção, de se tornar público isso, e aí o julgamento não seria político, aí seria um julgamento por parte da população, apurou-se erros, irregularidades, a incompetência, enfim, ela deve ser apurada e deve ser punida pela população numa próxima eleição, né? Então você tem 2 coisas diferentes, o erro grave do agente público, que pode gerar uma cassação, a irregularidade, o erro, a falha, a incompetência que tem que ficar demonstrada também, e eu acho que esse é o papel fundamental do seu relatório, né? Aliás, é preciso esmiuçar um pouco mais, a gente mesmo no jornal citou alguma coisa do que você falou, mas você está falando aqui agora, e precisa tornar isso público, porque a população tem que participar disso, tem que tomar ciência. Nesse sentido, eu vejo que a SEI, ela é muito válida, apesar dessa decepção sua e de muita gente com o resultado, com o relatório, né? Você sabe, só nesse gancho, eu sempre fui meio reticente com o SEI, porque eu acho que acaba, às vezes, desvirtuando. Por exemplo, da contrapartida, se não fosse a SEI, iam construir um local lá que seria metade do que foi prometido. Foi a partir da instalação da SEI que a empresa voltou atrás e falou, não, nós vamos fazer no valor, não, aquilo que foi combinado. Então, ela tem esse papel corretivo também. Desculpa a interrupção, mas não podia perder esse gancho aí. Tranquilo, não, bem observado. Então eu acho válido, eu acho que nem tudo está perdido, né? A terceira consequência, que eu falei de 3, né, seria o que aconteceu com o relatório do Serginho Brum, né? Arquive-se, engavete-se, etc, etc, etc. Só que nada fica impune, nada deve passar. Eu acho que é muito importante a população se conscientizar do que está acontecendo, e nós observamos lá nas métricas que nós temos nas nossas redes sociais e do nosso portal, Cafeu, que teve 2 assuntos nos últimos anos que interessaram a população um pouco mais do que o normal, porque geralmente as notícias de política, elas ficam lá no final da tabela da audiência. Uma das notícias foi aquela dos hackers e essa da palavra cantada. A gente percebeu que a população se interessou um pouco mais por isso. E isso também eu acho que é um ponto positivo nessa apuração toda, nessa discussão toda. Tornar público o que precisa ser corrigido no mínimo, para não falar em coisa mais drástica.
É isso. Eu não tenho uma pergunta, né? Enfim, eu ia perguntar do Ministério Público se ia encaminhar o relatório. Ela já falou, e ela né? se antecipou e falou, e essa também, vai virar uma notícia amanhã no jornal. Tribunal de Contas também, né? Inclusive nós temos já uma questão exposta pelo Ministério Público de Contas sobre a questão da inexigibilidade, né? E por que a inexigibilidade em Bauru ela não é aceitável? Né? Em Marília foi, por exemplo, porque tentaram lá dizer, mas Marília foi completamente diferente. Criou uma comissão, discutiu, viu a utilidade, deu uma transparência maior. É você nascer com uma necessidade dentro da secretaria de se implementar um programa de musicalização nas escolas e escolher algo que esteja no mercado. A outra é você receber um folder de uma empresa que tem um projeto, um programa de musicalização nas escolas, entrar em contato com ela e falar, eu quero. Em economia a gente fala assim, alguém despertou o desejo. E quando na verdade tem que ser o contrário, você faz uma investigação em cima de um projeto. Registrando aqui a presença do vereador Borgo. Borgo, bem-vindo aí. O que também eu acho que ficou claro agora, tá lá o Borgo denunciando, aquilo que é mesmo que a gente já sabia, quem é situacionista e quem não é, né? Eu entrevistei aqui o Marcos Souza, inclusive a gente fez a enquete aqui, tem o maior respeito por Marquinhos, a gente conhece ele há muito tempo, né? Mas ele estava sentado aí no teu lugar e eu perguntei para ele à época, e aí, como é que você vai conduzir a SEI? Ele falou, olha, de maneira imparcial, se tiver qualquer indício, eu não vou pular junto, né, na fogueira com ninguém, e tinha as evidências. Aí na hora ele foi, eu acompanhei a sessão, foi pra cá, tangenciou pra lá, né? E eu até falei, não dá outra, ele vai votar favorável do Serginho Bruno. Então acho que também isso materializa, não adianta a gente ficar numa ilusão de que pra cá e pra lá a independência. O jogo tá colocado, né? O PDT já reagiu, vamos confirmar, tá indo para a Comissão de Ética do PDT, o Serginho Brum, e eu não sei o PSDB, inclusive saiu o boato de que o Caio Coube seria candidato a prefeito, não sei se vai aceitar esse posicionamento aí do Marcos Souza, né, nessa altura, não sei como é que você fez essa leitura também. Marquinhos é situacionista desde o primeiro dia ele é situacionista, é a característica dele, então ele nunca foi oposição, né? Nós tivemos uma CP o ano passado que quem conviveu com o Marquinhos na Câmara e depois ouvia as entrevistas dele, ficava chocada. Então, assim, no meu caso, o vereador Borgo está aqui, não vai me deixar mentir, às vezes a nossa divergência com o Marquinhos, ela é tão grave, justamente por causa dessa provocação, que é uma pessoa em bastidor e outra no voto e outra nas entrevistas, porque essa postura de presidente de uma comissão especial de inquérito que não sabe nada, eu tô questionando, nós estamos votando um relatório e tá questionando, pera lá, participou ou não da SEI? É o presidente. Aí eu figuro como presidente, eu só faço a mediação, os encaminhamentos, a prova. Que é isso? É vereador. Vai votar no relatório. Não é para questionar, é para ter certeza do que está votando. Então é muito ruim isso, né? Você vê, o locadora estava firme. Ele ouviu um relatório que foi escrito para qualquer um entender. Não tem juridiquês naquele relatório. Ele falou, agora eu sei falar para as pessoas o que tem de errado nessa aquisição. Agora, ficar questionando, parece que não prestou atenção na leitura do relatório. Sabe, é inaceitável uma Câmara Municipal que se sujeita a isso. É vergonha. Nós estamos repercutindo aí as comissões especiais de inquérito, falando em especial da Comissão Especial de Inquérito da Palavra Cantada. Eu citei há pouco a questão da SEI das contas partidas, né? Foi uma iniciativa do vereador Borgo, que ele entrou com o requerimento das minorias, que essa SEI foi instalada e a partir dali é que aconteceu a construção conforme combinado. E como o soldado vai no quartel, tem que limpar a espingarda, e aí, meu caro Borgo, como é que você está vendo tudo isso, em especial esse último relatório aí da última quarta-feira? Bom dia, Café, bom dia a todos os ouvintes 360. Vim aqui para dar um abraço na vereadora Chiara, estava passando aqui por perto, e comer um pão de queijo também, além de dar um abraço em todos. Bem. A vereadora Chiara, ela trouxe, não foi um argumento, ela trouxe um caminhão de irregularidades praticadas pela administração. Isso é até a pessoa mais leiga, pessoa que não acompanha o dia a dia da Câmara, ela viu que foi um absurdo. Inclusive, vereadora, dou os parabéns, eu sei, Vossa Excelência não é da área jurídica, mas escreveu um relatório perfeito, foi cirúrgico em cada detalhe,
que, olha, precisa fazer um malabarismo ali para não aceitar aquela votação. Então, pelo menos foi mostrado à população e eu acho que está muito claro, não tem... Agora, Borgo e Chiara, é possível agora uma terceira C em relação, por exemplo, a essa questão do hacker? Aí houve uma nota oficial, né, do cunhado da prefeita dizendo que foi uma iniciativa dele, que era uma perseguição para a esposa dele, ele não imaginava que era coisa ilícita, etc. Vocês imaginam que pode ter alguma coisa nessa linha, hein, Chiara? Ou não? Não, uma comissão especial de inquérito. Pra que comissão especial de inquérito? Já o resultado a gente já sabe. Pra que, Cafeu? Não. Comissão especial de inquérito, não. Eu acho que as informações que estão chegando, elas dão conta de um crime, né? E aí na área criminal, quem conhece muito bem é o vereador Borgo. Ele advoga há mais de 18 anos. Mas não é questão de ser, não. Eu acho assim, se houve participação da prefeita, porque é estranho o cunhado querer saber do jornalista, querer saber da vereadora, né? Então assim, se houver qualquer ligação do cunhado da prefeita com a prefeita, a questão é outra. A questão é uma CP rápida, inclusive, né? Para que se tire do executivo da cidade, né, alguém que possa estar praticando crime. É o meu ponto de vista. O Borgo sabe melhor que eu. E aí, Borgo, rapidinho então, é o mesmo raciocínio? Olha, lembrando que esse hacker ele chegou até o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e ao Márcio França. Então a gente está brincando com o inocente. Nós temos que dividir o que são infrações político-administrativas do decreto 201 de 67 no artigo 4º, que pode caçar a prefeita por quebra de decoro, nesse caso, e também os crimes que podem ter ocorridos. A Câmara tem legitimidade, sim, para apurar as infrações político-administrativas vinculadas a essa denúncia, a esses documentos. O cunhado da prefeita, acho que ele já assumiu, né, que ele teve contato com o hacker, ele falou, a prefeita não tem nada daquilo. Por sinal, Café, analisando tecnicamente a nota dele, tenho certeza que teve assessoria, teve ali um apoio de advogados. Até a pedido para ele sair sem ser exonerado, para dar um pano de fundo. Aí, assume porque não tem como, né? Batom na cueca, e no caso você tenta tirar da responsabilidade da prefeita. Porém, tá, eu garanto para vocês que nos próximos dias estarão aparecendo novos documentos. Beleza, bom, eu vou agradecer a sua presença, a gente vai tratar de outros temas. Desculpa entrar aqui. Sem... a única coisa que eu quero agora dizer em relação ao documento que foi votado na última quarta-feira e está viralizando na internet. Tá? Essa porcaria desse relatório que Vossa Excelência nos trouxe na sexta-feira. Vereadora Chiara, vergonha. Vereadora Chiara, eu peço por gentileza para que haja respeito, né? Chamar de porcaria não é um termo adequado. Presidente, vereadora. Com todo respeito, é uma porcaria esse relatório. 8:08. E falando em sucessão, ela tá aqui com a mão no rosto. Falando em sucessão, e aí, meu caro Kleber Santos, que o potencial candidato a prefeito Rodrigo Agostinho vai fazer na CPI das ONGs? É verdade, Cafeu. Com o fim da CPI do 8 de janeiro, o fim da CPI do MST, todo o foco agora está sendo direcionado para a CPI das ONGs na Amazônia. E o Rodrigo Agostinho, o depoimento do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, está marcado para o dia 7 de novembro agora, próxima terça-feira. E a justificativa dos deputados para convidar o Rodrigo para falar é que boa parte das ONGs atua justamente na Amazônia. Então, segundo a CPI, 4 ONGs receberam 211 milhões de reais em 2 anos, né? Todo esse dinheiro seria, boa parte do dinheiro pelo menos, seria para desenvolver projetos de proteção de indígenas e da floresta. Então, só que, no entanto, os Yanomamis, né, e outras tribos estão morrendo de inanição e outras doenças, e por isso está sendo investigado. É muito dinheiro, muito recurso
para cuidar dos índios, os índios estão morrendo. E aí vai derivar. Você acha aí, Chiara, que pode chegar de alguma maneira no próprio Rodrigo? Ele está há pouco tempo lá, mas de alguma maneira faz parte ali. E há também uma denúncia de que a própria Marina Silva teria uma ONG e teria sido favorecida. Eu não sei. Essas questões que ficam muito distantes da gente, que a gente não conhece, assim, os bastidores, não conhece com profundidade, sabe, Café? Eu prefiro nem comentar, porque eu acho que a gente pode acabar fazendo uma leitura muito errada. Então, é claro que a gente tem o desejo de que não aconteça algo assim, né? Mas tudo pode acontecer, né? Agora, Jabur, você tem visto algum bastidor de que o Rodrigo tem intenção de participar do pleito ano que vem, ou que ficou... Porque abriu ali um pouquinho de espaço em função da pesquisa que o próprio JC encomendou com a Agile, né? Ali ele aparecendo como segundo na espontânea, né? Alguma derivação a partir de lá ou não? O que eu senti nesse tempo todo, Café, foi que o Rodrigo mantém a expectativa no ar. Ele, inclusive, conversou com pessoas aqui de Bauru para manter a possibilidade. Então, ele ganha tempo com isso e trabalha aí os próximos meses e as possibilidades dele deixar lá o IBAMA, vir, ser candidato, em caso de perder, volta. Tem a possibilidade também de o próprio PSB, o partido dele, que é mais à esquerda, pedir para ele vir aqui ser candidato, garantindo depois uma possível volta dele em caso de derrota. Então, ele mantém a chama acesa. E só para trazer, então, para a gente fechar aqui a questão local, novidades, né, da parte da política. Uma articulação em cima do nome do Caio Coube, tentativa de um convencimento para que ele seja candidato novamente. Ele disse aqui que não teria mais idade para isso, que está na hora do jovem, ele falou no nosso microfone. E a novidade também em relação ao Coronel Meira. Ele tem aí um assédio agora do Republicanos. O pastor Bira, que é do partido, estaria disposto a conversar com o Meira, que teria aí a bênção do governador do estado, né? Que é o republicano. Anularia, por exemplo, o palanque, de uma eventual palanque do governador com a prefeita Suelen, né? Que havia essa especulação ou aí. Ou o capitão Augusto. Ou o capitão Augusto. Então aí o Meira. Pois não? Pastor Edson. O pastor Edson, não o pastor Bira, né? Eu falei Bira, desculpa. É o Edson, que é do Republicanos. Então, dentro desse cenário, obviamente, né, Chiara, a oposição procura também um nome aí para se consolidar e já colocar para que o ano que vem não tenhamos aí somente a prefeita tenha competitividade, né? Não, sem dúvida. A impressão que eu tenho é que nós não temos candidatos. Essa aqui é a verdade. E eu acho que as pessoas estão ainda naquele momento de medir, né? Coloca-se nomes e aí vão fazendo uma avaliação sobre a aceitação, sobre a rejeição. Então, assim, eu acho que esse momento ainda é um momento bem incerto, né? Do ponto de vista do que vai ser a eleição. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar é essa condição que nós temos hoje, né? Da ligação da prefeita com o cunhado e o hacker. Se isso se configurar como certo, muda completamente claro, o cenário político é outro. Cenário político. Claro, aí nós teremos vários candidatos se apresentando. Porque ninguém quer, na verdade, concorrer numa reeleição de prefeito, né? A máquina é muito pesada numa reeleição. Então, tudo muda. Como vai mudar o quadro para vereador com mais 4 vagas, né? Então tem todo um rearranjo aí, né? Agora, o Kleber, você sentiu do Carlos Braga semana passada que ele está mais disposto a ser, colocar o nome dele? Ele dava a entender, né? Mas presidente de honra do PL, né? Eu acho que ele já se posicionou aqui um pouco como um pré-candidato. Não sei se você teve essa mesma leitura, sendo da área. O que a gente percebeu é que ele realmente estava mais animado, falando, vamos dizer, mais entusiasmado a tocar no assunto. Mas o que precisa, na verdade, né, numa situação como Bauru, uma grande frente, né, Cafeu? É difícil, como a Chiara colocou, sempre quando a máquina, naturalmente, quem está no governo tem várias vantagens, até porque está sempre na mídia. Sim, claro. E no caso nosso, a prefeita tem uma habilidade com comunicação, isso tudo ajuda bastante, né? Então, e a tendência da população de uma maneira geral, isso em qualquer estudo que você faz em qualquer parte do mundo, as pessoas preferem manter o que está do que trocar.
Isso aí é sempre assim. Trocar exige pensar muito, será, enfim. E quando você já tem alguém que está caminhando, sempre o mais ou menos já é mais para cima do que para baixo quando se trata. Ou seja, a de chance de quem está no governo de reeleição sempre, é muito maior. Sempre. Né? O da oposição é um convencimento de mudança, de troca. Fora aquilo que você sempre fala da eventual pulverização, né? Isso, sim. Se você tiver 3 bons candidatos opositores, aí divide e ela leva. Divide sim, porque é o seguinte, claro que numa cidade onde tem segundo turno, sempre permite mais você ter vários candidatos no primeiro, que, né, teoricamente não atrapalha tanto, porque se decide no segundo turno. Mas o grande perigo é quando existe muita confusão na cabeça do eleitor. O problema é a confusão. As pessoas têm que ter, o eleitor precisa de ter as coisas com muita simplicidade. Tudo tem que ser muito simples. Não pode complicar muito. Aliás, quando a gente estuda um pouco de neurociência, no marketing mesmo, de consumo, quando você coloca diante de um consumidor diversos produtos, você complica a venda, porque ele fica meio confuso. Então você tem que dar poucas opções. É verdade. Entendeu? Isso no neuromarketing, por exemplo, deixa isso bem claro. É a mesma situação. Então você coloca muita gente... Igual no restaurante, né? Quando tem muita opção, fala, meu Deus, o que eu escolho? Aí você botar 2 pratos lá, você vai botar, é esse ou esse? É isso. E tem mais que isso. Você colocou um exemplo muito bacana. Você olha o cardápio, tem aquele punhado de coisas. Fala assim, sabe o que eu vou fazer? Naquele que eu já, daquela outra vez, gostei, foi legal. Vamos aquele lá que pelo menos eu já conheço. É a mesma situação. Então, quando tem muito candidato, é complicado. Complica a cabeça do eleitor. E aí, qual que é o perigo? Leva no primeiro turno. Aí, tudo que... eles se matam aí, na verdade. Exatamente. Muito bem, e falando em primeiro e segundo turno, nós tivemos uma pesquisa da Quest apontando que a polarização continua, isso, Kleber? Exato. A Quest aponta que 64% dos pesquisados enxergam um cenário ainda de divisão, quer dizer, 2/3, né? E somente 27% de unidade. Quer dizer, as eleições do ano passado não acabaram ainda. Exato, olha, a gente completou aí 1 ano desde o segundo turno das eleições de 2022, né? Completamos agora, e a polarização foi a marca principal dessa eleição. E exatamente, a unificação nacional, que era o discurso do presidente eleito, realmente até agora não se mostrou realidade, né? Que era aquela coisa, vamos ganhar para unificar, para unir o país e tal. Isso até o momento não pegou, não. No dia 30 de outubro de 2022, segundo a Quest, 72% dos brasileiros naquele momento enxergavam um país dividido. 19% avaliavam que o Brasil era um país unido. Em dezembro, chegou a 90% enxergando um país dividido. 90%. Agora, em outubro, o cenário, embora seja de uma melhora aparente, Cafeu, 64% enxergam um cenário de divisão e 27% de união. A questão é só aparente, porque quando você entra na segmentação, o que dá para perceber claramente nessa pesquisa? Eu estive dando uma olhada. Junto aos eleitores do Lula, o país está mais unido. É ali que pegou, tem um viés aí. Né? Então, e eles estão recebendo, e o eleitor do Lula, quem está mais em torno ali do Lula, as bolhas, né, que são 2 bolhas que nós temos no país hoje, essa bolha tem recebido muita informação de que está unindo, que está melhorando e tal, então isso está sendo reforçado. Sim. E automaticamente refletiu. Não obstante o discurso ser de ódio ainda. Exatamente, enquanto que quem votou no Bolsonaro continua exatamente com o mesmo pensamento. Então, essa média aí, na verdade, é somando os 2 lados. Chiara, você acredita que nas eleições municipais, porque falam muito em São Paulo, com o Boulos e com o Nunes, né, que é candidato lá, de que haverá um palanque dividido entre esquerda e direita. Você acredita que em nível municipal isso se instala? Porque no passado a gente não enxergava muito nos políticos locais essa questão da ideologia. Você acredita que essa eventual polarização possa ser uma tônica também ou não? Eu acho que a eleição municipal é um pouco diferente, né? É muito pessoal a eleição municipal. E eu acho que são outros critérios que são avaliados. É claro que quando a gente fala de polarização, como foi
a eleição do ano passado, o Kleber trouxe aí essa questão da aceitação, desse pensamento e tal. Eu sempre gosto de analisar a rejeição de candidato, né? Por que a polarização ela ainda é presente? Porque quem rejeitava o Bolsonaro continua rejeitando. E quem rejeitava o Lula continua rejeitando. Então eu acho que não vai haver convergência quanto a isso. Não vai ter como amenizar essa situação, né? Ninguém vai convencer ninguém, né, de nada. Eu acho que a gente continua nessa tônica de que o que eu gosto em um, eu continuo gostando, e o que eu detesto no outro, eu continuo detestando. Sim. Essa que é o que eu penso, assim, eu acho que ninguém mudou nada. Olha aqui, exatamente. Agora, hoje, ser lulista ou bolsonarista deixou de ser uma opção política. Ela passou a ser uma identidade. É uma identidade, e ninguém abre mão da identidade. Então, o que está acontecendo. Ou seja, os que momento. são lulistas e bolsonaristas de carteirinha, é identidade. Faz parte da identidade. E quem olha o espectro direita, esquerda e centro, aí fica mais equidistante, e pode ser que num determinado momento critique para cá ou para lá. Essa é a leitura. Exatamente. O Jurandir Posca mandando um abraço, o Márcio Teixeira e Jabur, você que é um cientista político de primeira ordem, brincadeira. E o que você vê esse quadro? Cientista político frustrado, filósofo. Jornalista é tudo assim, né? Tudo filósofo assim, frustrado, cientista. Não é que eu não dei certo em nada, você é jornalista. Sociólogo frustrado. Mas a gente dá os pitacos assim mesmo. Eu acho que a polarização nacional vai ter peso relativo, né? Diante disso que talvez o Kleber em São Paulo mais forte, né? Por conta do Boulos, essa coisa. Não, você não acha, não? Pode ser, porque os próprios atores aí, e está muito bem configurado isso. Aqui em Bauru, por exemplo, o campo do conservador da direita está dividido, né? Capitão de um lado, que a Suelen do outro, e tem aí um terceiro nome que também pode surgir, como o Meira, por exemplo. Então, acho que isso não vai pesar tanto, não. E a esquerda também não está com um nome, vamos dizer assim, mais extremado, né? São todos assim que estão conversando, né? Você vê na mesma mesa. A Cara participou outro dia de uma reunião, tava lá ela, o Caio Coube, o pessoal do PDT, pessoal do, não sei se o PSTU foi, PT, quer dizer, é toda uma composição. O próprio PT não tem um candidato definido, né? Que é o partido do governo federal hoje. Então aqui tá um pouco mais embaralhada a situação. Perfeito. Bom, a questão agora nacional, acho que a gente matou os principais. Bancada negra, talvez? Nós vamos falar aí, que tem essa, quer dizer, nós já temos bancada ruralista, bancada dos evangélicos, agora tem uma bancada negra, é isso? A bancada negra. Foi aprovado quarta-feira, a bancada é formada por todos os deputados negros e pardos. São 30 deputados, se declaram negros e 91 pardos, 24% dos 513 parlamentares. E aí, Kleber? Então, essa bancada negra foi histórica, né? E foi considerada uma conquista muito grande, porque ela vai ter participação nas reuniões dos colégios de líderes, vai poder usar o tempo de liderança, então realmente com representatividade mesmo, vai ser e todos os deputados, porque eles estavam agora pulverizados nas comissões. Exatamente. Em outros espectros, agora tem um reconhecimento. E um detalhe interessante, na bancada negra não tem polarização, porque ali tem PL, PSD, PSOL, PCdoB, deputados de todos os matizes ideológicos. Uma causa única. Exatamente, não tem polarização ali, que era o nosso assunto aqui. Chiara. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto das discussões de pautas que saem da questão ideológica. Eu acho que é possível a convergência na política e acho importante direita e esquerda dialogarem. Acho que a gente não cresce se não houver isso, né? E eu prefiro realmente as bancadas pautadas em questões que são reais do que em questões simplesmente ideológicas. Esse é realmente um avanço muito grande e, assim, o que você via ontem e a semana em Brasília era uma comemoração muito grande em cima disso. É uma coisa que teve deputado que chorou. Todos os partidos, houve uma votação quase que unânime, apenas o PL que liberou para votar de acordo e o Partido Novo que foi contra. O Partido Novo orientou contra a proposta, não votou a favor, não. Perfeito, são 8h24. Chiara, obrigado pela sua presença aqui, naturalmente, nessa jornada aqui do Café com Política, nós queremos você novamente aqui. Eu verei, com o maior prazer do mundo, viu? Parabéns para vocês. Borgo, obrigado aí pela presença, dá um tchauzinho aí à distância.
Jabur acabando de preparar lá o jornal para esse fim de semana. Isso, finalizando hoje. Um abraço a todos. Kleber, uma boa semana para você. Boa semana, bom dia, um grande abraço. E antes da gente fechar, para ficar claro o que foi o relatório da SEI Palavra Cantada. Tá? Essa porcaria desse relatório que Vossa Excelência nos trouxe na sexta-feira. Vereadora Uma Chiara, vergonha. Vereadora Chiara, eu peço por gentileza para que haja respeito, né? Chamar de porcaria não é um termo adequado, Presidente, vereadora. com todo respeito, é uma porcaria esse relatório. E a você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se fala novamente na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.